Pois bem, senhoras e senhores, como vão? Nossa aula de hoje é uma continuação do tema do capítulo 3 de ondas sonoras. A nossa última teleaula foi sobre cordas vibrantes, né? Foi sobre a frequência nas cordas vibrantes. Então, nós já estamos finalizando o capítulo de ondas sonoras, fazendo uma ligação das ondas sonoras da física com a música. Então, na aula passada, vocês viram qual era essa relação matemática com as cordas vibrantes, ou seja, equacionar com modelos como um violão, como um violino, violoncelo, aonde que você tem cordas esticadas com uma certa tração e ao aplicar uma força nessa corda, ela vibra e essas frequências de vibração são chamadas de harmônicos. Então, você tem a primeira vibração, que é o primeiro harmônico, e a partir dessa primeira vibração, você tem múltiplos de vibrações harmoniosas, e esses múltiplos de vibrações na música são chamadas de oitavas, e na física são chamadas de harmônicos. Nós vamos continuar com essa ideia hoje, só que trabalhando com tubos sonoros, ou seja, com instrumentos musicais que estejam relacionados a tubos, como uma flauta, um saxofone, uma clarineta. Bom, para iniciar, eu vou subir a apresentação. Então, só um tempinho para que a apresentação apareça na tela. E a gente possa iniciar. Está demorando um pouco mais, acho que meu computador está mais lento hoje. Está de manhã, ele está meio com preguiça. Mas vai acontecer. Vamos ver aqui. Suspense. Tem uma bolinha rodando. Opa, apareceu. Então tá ok. Apareceu. Deixa eu fazer aparecer aqui. Subir. Quem sabe faz ao vivo. Tá acontecendo. Problemas de conexões. Quem nunca teve esses problemas? Mas eu acho que agora vai aparecer. Pronto. Muito bem, rápido como um raio. Então vamos lá. Voltando aqui, nós vamos iniciar a nossa aula. Deixa eu ocultar isso aqui que está atrapalhando. Pronto, beleza. Então nós vamos iniciar a nossa aula de harmônicos em tubos sonoros, fazendo uma relação com o que a gente já tinha de cordas vibrantes. Então, quando eu falo de tubos, diferente de cordas, que uma corda esticada, ela sempre vai ter o mesmo modelo, nos tubos eu posso dividir esses tubos em dois modelos de tubos, os tubos abertos e os tubos fechados. Deixa eu pegar uma caneta aqui para ir fazendo os apontamentos necessários. Bom, isso se o computador deixar, né? Porque está meio lerdo hoje. Eu acho que sim. Bom, então eu tenho dois tipos de tubos, os tubos abertos e os tubos fechados. Eles têm esses nomes pasmos, porque uns são abertos, outros fechados. Mas fora essas piadinhas bobinhas, o que difere um do outro seria a saída do ar. Porque para que você produza um som no tubo, você tem que fazer o ar se mover. Então, logicamente, todos os tubos são abertos, todos os tubos têm uma entrada de ar onde você sopra. Então, essa entrada de ar que você vai ter tanto num tubo aberto quanto, claro, num tubo fechado. O ar tem que entrar. A diferença é como o ar vai sair. Num tubo aberto, ele entra, passa por uma palheta para fazer o ar vibrar, ele se propaga com a velocidade dentro do tubo e sai do outro lado, produzindo o som. Num tubo fechado, o caminho é diferente. Ele entra, faz o ar se propagar dentro do tubo, só que lá no final do tubo ele
bate, né? Ele reflete e volta. Ao voltar, ele vai sair por uma outra extremidade aberta. De qualquer modo, ele é chamado de tubo fechado, porque há uma reflexão no final. Então, na aula de hoje, um dos objetivos é fazer a diferença entre tubos abertos, e tubos fechados. Vamos começar com os tubos abertos. Esse é o modelo que nós vamos usar para propagar a onda. Lembrando que uma onda sonora, ela é uma onda longitudinal, não é uma onda transversal. Então, esse desenho é apenas um modelo, para que nesse modelo você distingua a parte onde se produz o som, que seria o fuso ou o ventre, e a parte onde você tem uma interferência destrutiva, que seria o nó. Então, no tubo aberto, ele começa em um semifuso e termina em um semifuso. Ou seja, ele começa com um som aqui, do lado esquerdo, e termina com um som do lado direito. E dentro dessa propagação sonora, você tem altos e baixos, interferências construtivas e destrutivas. O que você está vendo aqui nesse modelo seria a representação do primeiro harmônico do tubo aberto. Para que você diferencie um harmônico do outro nos tubos abertos, é só você olhar ou contar o número de nós. O número de nós, no caso aqui eu tenho um nó, o número de nós será a referência para o número de harmônicos. Ou seja, num tubo aberto, no primeiro harmônico, você tem a formação de um nó. No segundo harmônico, você teria a formação de 2 nós e assim por diante. A equação é idêntica à equação de cordas vibrantes. Ou seja, para a frequência do primeiro harmônico, você tem V sobre 2L. No segundo harmônico, como eu disse, o que determina o harmônico seria o número de nós. Aqui eu tenho um nó, 2 nós. Tendo 2 nós, eu teria o dobro da frequência do primeiro harmônico, ou seja, estaria uma oitava acima, e a frequência sendo V sobre L. Num terceiro harmônico, seguindo o mesmo raciocínio, um nó, 2 nós, 3 nós, terceiro harmônico. Esse terceiro harmônico é o triplo, tem o triplo da frequência do primeiro harmônico da frequência fundamental. Então, o que você tem de semelhança com cordas vibrantes? A equação é a mesma. Porém, em cordas vibrantes, para se calcular o número de harmônicos, nós calculávamos pelo número de ventres ou o número de fusos. Nesse caso, para os tubos abertos, eu uso a mesma equação, só que eu vou calcular pelo número de nós. Sendo assim, as duas equações que regem os tubos abertos, elas são idênticas às equações de cordas vibrantes. Então, se eu quiser calcular para qualquer harmônico o comprimento de onda da corda, basta que o multiplique por 2 o comprimento da corda e divida pelo número do harmônico. Ou seja, o comprimento de onda no terceiro harmônico seria 2 vezes L dividido por 3. No quinto harmônico seria 2 vezes L dividido por 5. Para eu calcular a frequência, que é a nota musical que está sendo emitida, eu vou calcular de acordo com o harmônico. A frequência fundamental é F1. Então, o N é igual a 1 vezes a velocidade, que, no caso do tubo, diferente da corda vibrante, a corda vibrante tem uma equação. Nós trabalhamos com essa equação da velocidade da corda vibrante, lembra? A velocidade da corda vibrante é raiz quadrada da tração dividida pela densidade. Fizemos até uma série de exercícios usando essa equação. No caso dos tubos, eu não tenho uma velocidade diferente, porque a velocidade depende do meio. E o meio por onde o som se propaga num tubo aberto ou fechado é sempre o mesmo. Qual é? O ar. Então, essa velocidade, que é a velocidade de propagação da onda, geralmente é o valor da velocidade do som no ar, aproximadamente 340
metros por segundo. Mas, de qualquer forma, a equação é a mesma, NV sobre 2L, ou ainda, para uma frequência de harmônico N, o valor dela é N vezes a frequência fundamental, que seria o F1. Então, as equações são as mesmas, só que os modelos são diferentes. Já para um tubo fechado, você tem uma diferença na equação, e essa diferença na equação se dá pela seguinte maneira, o seguinte motivo. Em tubos sonoros fechados, forma-se um ventre na extremidade aberta. Então, aqui na extremidade aberta, você tem o ventre, ou fuso, embocadura por onde entra o ar, e um nó na extremidade fechada. Então, aqui na extremidade fechada, você tem um nó. Então, o nó não representa o som. Significa que, no caso desse modelo, o ar entra na embocadura e também sai pela embocadura, sai pela extremidade aberta. Com isso, o número de semifusos, o que seria semifuso? Semifuso é a metade de um fuso, representado aqui, ó. Então, como eu estou desenhando, nessa minha linha tão bonitinha que eu estou fazendo, retinha, como vocês percebem, vocês sabem muito bem, me conhecem muito bem, sabem que o meu forte é o desenho. Por isso que essas minhas linhas saem tão perfeitas, tão bonitas. Então, o que eu acabei de desenhar aqui seria um semifuso. Então, com isso, o número de semifusos de tubos fechados é sempre ímpar. Então, se eu for contar metadinho, ó, um semifuso, dois semifusos, três semifusos. Então, eu tenho três semifusos aqui. Isso corresponderia, como nós vamos ver adiante, ao terceiro harmônico. Mas o mais importante em tubos fechados, não existe harmônicos pares. Para que eu tivesse harmônicos pares, ele teria que terminar com um ventre. Como um tubo fechado sempre termina com um nó, eu só terei harmônicos ímpares. O que quer dizer isso, Léo? Quer dizer que o primeiro harmônico num tubo fechado é o F1, mas o próximo harmônico não seria o F2, seria o F3. E o próximo harmônico seria a frequência do quinto harmônico, o F5. Então, eu só tenho harmônicos ímpares. O que isso quer dizer na prática? Num tubo fechado, eu não consigo todas as notas musicais. Então, se eu estou na frequência fundamental do tubo, a próxima frequência ressonante só pode ser a da segunda oitava. Então, são 2 oitavas acima. Então, eu não consigo dobrar essa frequência porque eu não produzo esse tipo de som, já que esse som tem que ser um som ressonante, eu tenho que fazer o ar vibrar de maneira ressonante dentro do tubo. Então, dessa maneira, a diferença de tubos fechados para tubos abertos e cordas é que os números de harmônicos aqui não são todos. Não, eu não consigo fazer a vibração em todos os harmônicos, somente em harmônicos ímpares. E aí, como é que eu vou determinar esse número de harmônicos olhando para o desenho? Vamos lá? Bem, o primeiro harmônico do tubo fechado é esse que está sendo representado aqui. Pela ideia de semifuso, eu teria apenas um semifuso, ou seja, metade de um ventre, de maneira que o ar bate, inverte e volta. Então, no primeiro harmônico, eu teria o comprimento do tubo proporcional a 1/4 do comprimento de onda, porque 1/4 seria um semifuso, e para todos os outros harmônicos, vocês vão notar que a relação, em vez de ser metade, como é em cordas vibrantes e tubos abertos, é uma relação com 1/4 de onda. Então, isso faz uma mudança na equação. Lembrando que nas equações de cordas vibrantes e tubos abertos, eu tinha uma divisão por 2L. Aqui, como vocês veem, na fórmula da frequência ressonante do tubo fechado, a divisão é por 4L, porque a relação é com 1/4 de onda. Não entendi ainda, Léo. Vamos para o próximo harmônico.
Mas o próximo harmônico não seria o segundo harmônico? Você pulou? Não. Lembre-se que eu falei que num tubo fechado, os harmônicos são ímpares. Então, o próximo harmônico seria o terceiro. Como é que eu determino que é o terceiro? Eu conto pelo número de fusos ou semifusos. Então, nesse caso, olha aqui para o desenho, eu tenho um semifuso, dois semifusos, três semifusos. Terceiro harmônico. E a equação é 3V sobre 4L, sempre sobre 4L. A relação continua a mesma. No terceiro harmônico, eu tenho o triplo da frequência do primeiro harmônico. Léo, ainda não entendi. Vai ter mais uma chance. Vamos para o quinto harmônico. Então, para quem entendeu, acompanhe comigo. Quem não entendeu também, vamos junto. Como é que eu sei que é o quinto harmônico? Um semifuso, dois semifusos, três semifusos, quatro semifusos, cinco semifusos. O quinto harmônico tem 5 semifusos. Pense, né, numa analogia que o ar vem vibrando, bate aqui no fundo e volta vibrando. Então, é isso que acontece, né, com as oscilações, só que elas acontecem também representadas por fusos. E, no caso do quinto harmônico, eu tenho 5 semifusos, seria 5V sobre 4L, 5 vezes a frequência fundamental. Resumindo, em tubos sonoros fechados, o que eu vou ter é um comprimento de onda sobre 4L dividido pelo número do harmônico. No caso, nosso livro, ele resolve chamar, no tubo fechado, esses harmônicos, em vez de N, de I, só para mostrar que é uma ordem ímpar. Eu vou continuar chamando de N, da onde você lê I aqui, pode ler N também. E na frequência para esse harmônico, seria I vezes V sobre 4L ou N vezes V sobre 4L. Então, isso só depende da nomenclatura, porém, o que é mais importante reparar, que em vez de ser V sobre 2L, é V sobre 4L. Bom, em resumo, para que a gente possa resolver junto. Existem 3 modos de se produzir uma música harmônica, independente da complexidade do instrumento. Pode ser um instrumento de uma corda que vibra, pode ser um instrumento de tubo com o tubo aberto, ou pode ser um instrumento de tubo com o tubo fechado. Para cordas vibrantes de tubos abertos, eu tenho a mesma relação de equação. A principal equação, que é a equação da nota musical da frequência, seria F igual a NV sobre 2L, onde N é o número do harmônico, V é a velocidade de vibração e L seria o comprimento ou do tubo aberto ou da corda vibrante. Já para o tubo fechado, eu tenho uma mudança no cálculo, em vez de ser frequência sobre 2L, a fórmula da frequência para tubo fechado é F é igual a NV sobre 4L. Na hora de você determinar o número do harmônico, na corda vibrante, o número do harmônico seria o número de ventres. Num tubo aberto, o número do harmônico seria o número de nós. E num tubo fechado, o número de harmônicos seria o número de semifusos. Vamos resolver algumas questões sobre tubos para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento. Essas questões estão nessa página aqui. Não vou resolver todas, vão ficar algumas para que vocês resolvam em casa. Primeira questão é essa. Um tubo sonoro aberto de 0,4 metros, então esse 0,4 metros corresponderia ao comprimento do tubo, ele já está falando que é um tubo aberto, possui uma frequência fundamental de 425 Hz. Então, frequência fundamental seria a frequência do primeiro harmônico. Então, o que ele me deu? Ele me forneceu o comprimento do tubo e ele me forneceu também a frequência do primeiro harmônico. Primeira pergunta, qual é a velocidade das ondas no tubo? Vamos lá?
qual é a velocidade das ondas no tubo? Dado o comprimento, 0,4, dado a frequência fundamental, 425 Hz, eu aplico a equação do tubo aberto, F é igual a NV sobre 2L. No lugar de F, eu coloco 425. No lugar de N, eu vou colocar 1, porque 1, que é a frequência fundamental, e no lugar de L, eu vou colocar 0,4. Faço essa conta e acho 340 metros por segundo. Já ouviram falar dessa velocidade, 340 metros por segundo? Lembram dela? Qual é? Muito bem, é a velocidade do som no ar. Então, não poderia ser diferente. A velocidade que nós achamos, 340 metros por segundo, é coerente com o que nós pensávamos ser. Ou seja, num tubo, a onda se propaga com uma velocidade que é a velocidade do som no ar. Segundo item. Qual é a frequência do terceiro harmônico? Então, eu quero F3. Aplico a equação geral, Fn é igual a Nv sobre 2L. No lugar de N, eu coloco 3, porque é o terceiro harmônico. No lugar de V, eu coloco a velocidade, que eu já tinha achado, na letra A, e o L eu já tinha também. Então, faço a conta e acho F3, 1275 Hz. Vamos relembrar. F1, que é o primeiro harmônico, 425, perdão, Hz. F3, 1275 Hz. Qual é a relação entre F3 e F1? F3 é 3 vezes F1. Então, Léo, se eu quisesse calcular a frequência do terceiro harmônico, multiplicando a frequência do primeiro por 3, estava valendo? Ok, estava valendo. Isso significa que você, em vez de usar a equação, você poderia multiplicar por 3. Letra C, qual é o comprimento de onda do quarto harmônico? Usando a equação do comprimento de onda do quarto harmônico, 2L sobre N, no lugar de N eu coloco 4, porque é o quarto harmônico. Então ficaria 2 vezes 0,4 dividido por 4, 0,2 metros. O comprimento de onda no quarto harmônico é 4 vezes menor do que no primeiro harmônico, se a gente tivesse calculado. Bom, esse foi o primeiro exercício. Vamos para o segundo? O segundo fala o seguinte: em um tubo sonoro de determinado instrumento musical, ele não fala qual é o tubo, se é um tubo aberto ou tubo fechado, daí ele me dá a figura. Forma-se o harmônico, ele também não fala qual é o harmônico, mostrado abaixo quando ele emite um som de frequência 440 Hz. Então, olhando o tubo, eu consigo tirar duas informações. A mais básica, que é da letra A, qual é o tipo de tubo sonoro do instrumento. Então, é básico porque você olhando, você sabe que é um instrumento de tubo sonoro aberto, e é um tubo sonoro aberto porque o ar, ele entra por um lado e sai por outro. Bem, letra B. Qual é o harmônico mostrado na imagem? Aí vem do conceito estudado. Em um tubo aberto, eu determino o número de harmônicos pelo número de nós formados. Então, reconheço aqui um nó, reconheço aqui mais um nó. Então, com 2 nós, o que eu tenho seria a frequência de 440 Hz como a frequência do segundo harmônico. Então, olhando para a figura, eu já sei que é um tubo aberto, está no segundo harmônico. Lá, a letra C, ele pergunta, qual é a frequência do terceiro harmônico desse tubo? Então, vamos para a conta. Eu quero a frequência do terceiro harmônico. O que eu tenho? Eu tenho a frequência do segundo harmônico, que vale 440. Então, eu sei que a frequência do segundo harmônico é o dobro da frequência do primeiro, da frequência fundamental. Então, o que eu faço? Pego, no lugar de F2, coloco 440 e acho o F1. Mas, Léo, para que eu achei o F1, já que o que ele queria é o F3? Ora, a frequência 1 é a base para todas as outras. Se eu sei a frequência fundamental, eu consigo calcular todas as outras. Que seja, então,
A frequência 3 é 3 vezes a frequência 1. Já que a frequência 1 é 220, a frequência 3, 660 Hz. Tá bom? Próximo exercício. Sem ler o exercício, você já nota uma diferença. O que você tem aqui é um tubo sonoro fechado. Ele é fechado em uma das extremidades. E aí ele fala: a imagem abaixo representa um harmônico num tubo sonoro fechado, imerso no ar. Então, ele já me dá a velocidade, que é a velocidade do som no ar, 340. O comprimento total do tubo é de 1 metro. Então, eu tenho L igual a 1 metro. Então, ele me dá duas informações: a velocidade do som e o comprimento do tubo. Com a figura, eu tiro uma terceira informação, que é o número do harmônico. Num tubo fechado, lembrem-se que o número do harmônico é determinado pelo número de fusos, semifusos, perdão. Então, vamos contar comigo. 1 semifuso, 2 semifusos, 3 semifusos, 4 semifusos, 5 semifusos. Ou seja, eu estou no quinto harmônico. Então, isso é importante para que nós calculássemos a frequência. Então, a frequência aqui do som emitido é a frequência do quinto harmônico. Então, pela figura, eu determino. Então, 1, 2, 3, 4, 5 harmônicos. Aplico a equação NV sobre 4L, porque agora é tubo fechado. Então, fica 5 vezes 340, que é a velocidade do som no ar, dividido por 4 vezes 1, 1 seria o comprimento. E calculo a frequência de 425 Hz. Essa é a frequência fundamental? Não, essa é a frequência do quinto harmônico. A frequência fundamental, já que eu já sei a frequência do quinto harmônico, a frequência fundamental seria 5 vezes menor do que a frequência do quinto harmônico. Então, a frequência fundamental seria a frequência do quinto harmônico dividido por 5. Como eu já achei na letra A frequência do quinto harmônico, 425, dividido por 5, eu teria 85 Hz. Bom, bem, eu fiz esses modelos para que vocês pudessem exercitar. Então, juntam-se os exercícios de tubos sonoros abertos, tubos sonoros fechados, com os exercícios de cordas vibrantes, e essa semana vocês têm esse prazo para realizar essas atividades. E aí, na semana que vem, na nossa próxima aula, eu vou resolver os exercícios. Durante essa semana, eu gostaria que vocês me mandassem por e-mail as dúvidas, dos exercícios, e eu vou montar, assim como para todas as minhas aulas online, eu vou montar também uma videoaula com explicações. Porque caso tenha problema de conexão, como você percebeu aqui na gravação dessa minha videoaula, inicialmente eu tive problema de conexão, demorou para ter a apresentação, isso faz parte da aula online, faz parte do quem sabe faz ao vivo, virtualmente, mas para isso, para que você não perca o que é o mais importante, que seriam os conceitos, o conteúdo, eu estarei sempre gravando uma videoaula, tá bom? Então vamos sair aqui um pouquinho. Vamos ver se eu consigo sair rapidamente. Aqui, saindo, parando aqui a apresentação. Opa, para que vocês me vejam aqui ao vivo e a cores, direto do meu grande estúdio, que é o quarto da minha filha, né? Um lugar silencioso para que a gente consiga produzir o material, tá bom? Bom, essa foi a videoaula de hoje sobre tubos sonoros. Com isso, a gente encerra a parte de instrumentos musicais. Como eu falei, vocês têm tarefas para fazer agora, então façam essas tarefas que a minha próxima videoaula eu corrijo, tá bom? Beijão, abração, cuidem-se.